Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um Evangelho do GEAFA, o Evangelho dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E a gente hoje, para quem não me conhece, eu sou o Igor, a maioria de vocês já me conhece. E hoje quem está aqui comigo para fazer o Evangelho, pela primeira vez fazer o Evangelho, vocês estão acostumados a vê-la nos momentos intimistas. Aqui está a Dona Cleide, a quem eu chamo de mãe nesta encarnação. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e esperamos que seja um excelente evangelho, né? Que Deus nos ajude para que possamos encaminhar esse assunto com bastante propriedade. A gente chama de evangelho, mas o nome certo é um bate-papo, né? A gente está aqui para conversar, para trocar ideia, até porque a gente não está longe de ter conhecimento suficiente para evangelizar alguém, e nem é nossa intenção. Nossa ideia é isso mesmo, essa troca de ideia, que a gente possa contribuir de alguma forma para esse momento que a gente vive na Terra. Com certeza. Apenas são momentos, né, de trocar ideias, que vão também ajudar, né, outras pessoas a ter ideias também sobre o assunto, né? Ter um pouquinho de conhecimento, é uma troca. Sim. E é importante, a gente faz o convite a todos, comentem o vídeo no Facebook, desculpa, no YouTube, comentem também no Facebook, no Instagram, em todos os nossos canais, nossas redes sociais, interajam conosco, tirem suas dúvidas, concordem, discordem, critiquem. Estamos aqui para crescer juntos, para evoluirmos juntos e a participação de todo mundo é bastante importante. E se tiver alguma dúvida, a gente vai fazer de tudo para poder ajudar a esclarecer. Tá? Então, participem, se inscrevam e estejam conosco neste momento e nós estamos com todos. E podem também enviar ideias de temas para nós também, que estaremos aí tentando ajudar todos, né? Que também nos ajudará isso. Isso mesmo. E agora a gente mudou um pouco o nosso formato, agora nós elegemos um tema mensal e dentro desse mês a gente vai destrinchando esse tema, tanto nos nossos evangelhos, que agora são só as segundas-feiras, então uma vez por semana, tanto como nos momentos intimistas com Jesus, às quartas-feiras. Né? E sexta-feira continua os momentos intimistas kids, e aí com um tema um pouco mais livre para evangelização infantil. Então, o tema desse mês, primeiro a gente vai fazer a nossa oração, mas dando entrada no tema, nós estamos falando sobre transição planetária. Então, vamos agora pedir a orientação espiritual, sempre aí a inspiração. E nesse momento, que possamos elevar nossos pensamentos, sentindo o amor de nosso Pai, sentindo a condução de Jesus do nosso planeta Terra. Ele está tão perto, podemos sentir a sua presença conduzindo o nosso leme. E vamos nos entregando e sentindo a confiança que devemos sentir em nosso Mestre e nos desígnios de nosso Pai. Pedimos agora que nossos mentores, nossos amigos espirituais de luz estejam conosco. Possamos serem todos envolvidos neste momento e que possamos elevar nossas vibrações, nossos sentimentos e principalmente nos colocarmos à disposição e colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, né? Então a gente
vai dando continuidade ao tema da transição planetária, acho que um tema mais do que pertinente para o momento, né, em que todas as informações pipocam cada vez mais sobre isso, talvez outras crenças, outras religiões tenham outras nomenclaturas, mas a gente sabe que neste momento as informações cada vez mais chegam a nós, com esse tema da transição, da evolução, desse momento de mudanças que a gente tá vendo. E é importante que a gente lembre os últimos evangelhos do mês, né? Lá no dia 1º, que o evangelho foi feito pelo Marcelo e pela Marinês, né? Vocês se lembram bem, que foi uma introdução ao tema da transição planetária, que mostrava o que significava passar de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, o despertamento daqueles que ainda não entenderam. Na semana seguinte, no Evangelho do dia 8, Marcelo e a Júlia falaram sobre como é estar encarnado neste momento, o que cabe a cada um, né? Os desafios pessoais, os desafios coletivos, né? E como que essas mudanças, como que a gente deve planejar essas mudanças, como a gente deve fazer isso acontecer a parte de cada um, né? E a gente vem hoje ligando a esses temas, e a gente vai falar um pouquinho sobre o sentimento, o pensamento e a ação que a gente tem que ter nesse momento, a gente tentar se analisar e o que realmente a gente está fazendo para mudar a nossa vibração, né? E falar de sentimentos como medo e culpa, que afetam a muitos nesse momento, e como esses sentimentos podem afetar essa mudança, né? Então, o que você quer falar sobre Então, isso? esse momento está sendo bastante explorado, né? Chegando muitas informações, chegando muito livros, inclusive, no final do ano eu ganhei esse livro, né, que é o Despertar, do Haroldo Dutra, que fala dos desafios, né, da transição planetária. É um livro bastante interessante, né, porque ele é muito claro nas mensagens do Haroldo. Então, o que nós sabemos que nós estamos realmente já desde 1850 a Terra está já passando por essa transição, né? Muito lenta, mas já está passando. Em 2019, que foi a data limite, 2020 chegou a pandemia. Então, já é sabido que hoje nós temos que agradecer à pandemia, né? Sabermos que foi feito, né, uma reunião, Jesus pedindo que não fosse enviada uma guerra, que seria um desastre total, que seria uma quantidade de mortos absurdos, que seria, na realidade, uma guerra, que seria como mandar um planeta para o espaço, um foguete, né, para o espaço, com o apertar de um botão. Então, a Terra praticamente seria devastada. Aí chegou a epidemia, que nós temos que agradecer, enquanto tantos ficam lamuriando, porque não pode sair, porque está acontecendo tantas mortes, que, na verdade, Deus nos colocou, Jesus nos colocou no cantinho do pensamento, para que pudéssemos refletir o que estamos fazendo, na verdade, para melhorar tudo isso nessa pandemia, né? Se a gente for analisar, o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas, né? E a porcentagem de mortes
foi de 0,03. É uma quantidade pequena, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, nós temos que agradecer a bondade divina de ter trazido uma pandemia. Então, nós tivemos tempo para refletir nesse cantinho que nós ficamos aí do pensamento, para o que podemos fazer de melhor, né? Eu vou usar até uma historinha que vinda até do Haroldo também, que nesse momento nós não podemos ser papagaios. Nós temos que agir. O papagaio, você ensina ele a falar e ele repete. Ele repete aquilo que ele aprendeu e fica lá na gaiola dele. Não é momento mais da gente ouvir, nós ouvirmos, repassar o que nós ouvimos, mas não fazermos nada. Então, nós estamos... não é momento mais de nós sermos papagaios, de ficar apenas repetindo. Aí eu vou falar para o meu amigo aquilo que eu vi, que foi lindo e maravilhoso, né? Mas eu não vou agir. Então, é muito cômodo eu ficar nessa posição de ser um papagaio. Então, não é momento mais para sermos papagaio. Nós temos agora de nos concentrar naquilo que é importante para essa transição. E o que seria importante nessa transição agora? Nos desfazermos dos nossos medos, porque os medos nos travam. É importante sentirmos algum medo, isso é comum no ser humano, né? Mas nós destravarmos os medos, agirmos em favor do outro, em favor do próximo, que nós sabemos que tantas pessoas estão precisando de auxílio nesse momento. Então, o tempo que nós estamos travados no medo, nós estamos deixando de fazer para nós mesmos e para o outro que está precisando de ajuda. Então, a ideia é, nós temos que sair na rua, não seria isso. Se possível, claro, tem as pessoas que precisam trabalhar, mas em casa mesmo, que nós pudéssemos parar um pouco as nossas atividades, 10 minutos que seja, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir para as pessoas que estão passando por necessidade, né? Que de alguma maneira possa chegar a essas pessoas o auxílio. Saber que uma pessoa não está bem, ligar para essa pessoa, dar uma palavra de incentivo, animá-los. Então, tem tantas saídas para esse momento, né, Igor? Sim, e até a gente, como a gente falou no início, né? A gente divide entre sentimento, pensamento e ação, né? Então, o próprio Haroldo fala também, aproveitando o gancho do Haroldo, ele fala, né? Que a gente não... É do papagaio, né? De falas e movimentos repetitivos. Então, Jesus nos cobra, né? O que fazes de especial, né? O que fazes de diferente? Então, isso é cobrado de quem estuda, de quem tem o entendimento, de quem já recebeu a informação. Então, eu não posso repetir padrões de sentimento, padrões de pensamento, padrões de ação, né? Não adianta, nesse momento, a gente ser mais um a estimular medo, a estimular ódio, a estimular insegurança, divisão de povos, divisão de ideias, né? Então, esse é o momento que a gente tem que colocar em prática, né? A ação é o último estágio. O sentimento vem, né? Nesse momento, todos nós que estamos encarnados, em todos os momentos da vida, os sentimentos aparecem muitas vezes, na maioria das vezes, independentemente da nossa vontade. Então, o sentimento, ele chega, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento.
né? Exatamente. Do medo, da angústia, do temor pela frente, né? Da falta de esperança, muitas vezes, para quem está numa situação difícil financeira, desempregado, né? Mas a gente precisa filtrar esse sentimento para que a gente possa ter pensamentos mais elevados, né? E Sim, além do pensamento mais elevado, que vai alterar a nossa vibração e, consequentemente, a vibração coletiva, né? Porque a claro, vibração claro. coletiva é feita da vibração de cada um. O mais importante é colocar em prática, né? Tanto, como você disse, na hora de fazer uma oração por alguém, na hora de elevar os pensamentos, na hora de deixar de lado a rede social, a televisão, e tanta notícia negativa e muitas vezes propositalmente é jogada na nossa cara, né? Então é hora da gente tentar ficar longe disso, né? E, se possível, também ir até quem precisa, né? Tem muita Sim, gente com fome, tem muita gente sem moradia, enfim, e aí é a parte da ação, é estender a mão, né? Existem várias exatamente. formas de fazer isso, várias Sim, formas. claro. Você pode fazer isso, como você disse, com uma ligação, você pode ir para a rua doar alimentos, roupas, o que seja, você pode ir em instituições, você pode se voluntariar, tanta gente, né? Tanta gente hoje sem trabalho, tanta gente hoje que fica em casa sem ter muito o que fazer, tá aí é a oportunidade de se voluntariar, né? É verdade. Você se voluntaria em serviços que você pode fazer por telefone, né? O CVV, Sim, por exemplo, né, que existe toda uma exigência uma deles, enfim, estrutura, né, né? uma estrutura. Então, existem várias formas da gente ajudar nesse momento, e já chegou faz tempo o momento da ação, né? E Claro. isso nos cobra, nos é cobrado cada vez mais, né? E não adianta a gente ficar se esconder embaixo da cama com medo do que vai acontecer. O medo, como você disse, é um sentimento importante, é natural do ser humano. Sim, Inclusive, o medo faz com que o ser humano exista até hoje, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente seria inconsequente, né? Então, o medo controlado, ele é algo positivo. sim, Ele sim. te filtra as suas ações, né? Você não vai sair na rua, É se natural do ser aglomerar. humano. Sim, mas é Exatamente. natural do ser humano, né? Os medos, as preocupações, é natural do ser humano. Mas Sim, existe aquele limite e que você sim, tem que desbravar, né? sim. Você estava falando de ação, então eu vou dar um exemplo de nós precisamos de espaço. Espaço que eu digo de dentro de nós. Esse espaço como se fosse um armário que nós temos que tirar o que está demais, né? Então, tirar os nossos lixos tóxicos, nossos pensamentos tóxicos, tirar aquilo que não precisamos mais e que a gente nós ficamos remoendo, curtindo. Não é mais momento para isso, certo? Nós temos que fazer uma limpeza e trazer para dentro de nós, nesse momento, tudo isso que se faz necessário agora, que é ajudar o próximo, ter os bons pensamentos, ter a leveza dentro de nós. Se nós tivermos essa leveza, nós vamos ter uma amplitude de, de, de amorosidade, né? Que é um momento muito importante hoje, que nós estamos falando muito em amor. Então, nós vamos ter tudo isso dentro de nós. Ficar dentro de casa, se lamuriando da solidão, se lamuriando porque estamos presos, porque não tem fim essa pandemia, isso entra nesse processo de a casa cheia de tóxicos, né? Então, essa limpeza nós temos que fazer.
agirmos ao contrário, falar em gratidão nesse momento. Sim. Porque tudo isso que está acontecendo é para que a gente possa realmente ter a oportunidade de entrar nesse planeta de regeneração. Que não vai Nós não... acontecer amanhã, né? É bem Não, importante a gente salientar isso, né? isso. As pessoas às vezes estão colocando, eu não acredito que essa pandemia veio para o bem, porque as pessoas continuam fazendo um monte de coisa errada, eu vejo um monte de maldade. Calma, não vai ser amanhã. Não. Essa pandemia é só mais um evento Sim, da com transição planetária. certeza, E sim, e outros com virão. certeza vai ter talvez mais situações ainda que nós desconhecemos, né, para que seja feita mais, que tenha mais momentos para que possamos, que a Terra possa passar por tudo isso, porque já vem de lá de trás, né, guerras, tantas matanças, Conflitos, maldades, conflitos, tudo doenças. isso. Epidemias, outras, né? E que tudo isso contribuiu para a transição, as mudanças da Terra. Então, é necessário isso. E vamos deixar claro também, Igor, que não, as pessoas acham, né, que o planeta de regeneração vai ser um planeta de anjinhos. O Todo planeta mundo está perfeito. voando, né? O mundo perfeito, todo mundo com asinhas, e que, na verdade, não é isso. Por isso, nós estamos entre o inferior e o superior. Por isso que é chamado de regeneração. Então, é um planeta para regenerar. O bem vai ficar acima do mal, mas ainda vão ter espíritos, né, com a maldade menos acentuada, não vamos ter tanto ódio, tanto desamor, tanta maldade, não vai ter. Vai ser um planeta que nós vamos nos preparar para entrar no ditoso, né? No planeta feliz. Então, não acredita que vai ser aquele planeta de anjinhos, porque ainda não vai ser. Digamos que é uma estação transitória, né? Se a gente for comparar com a E, estação do ano, a gente sairia do inverno e entraria numa primavera. Ainda não vamos pular do inverno para o verão, né? Então, não, do não. frio para o sol. A gente vai Exatamente. entrar, a gente tem que passar pela primavera, não tem Sim. jeito, né? Então, é um processo ainda muito longo, mas todo processo tem que ter um início. Né? Sim. E que ainda bem, graças a Deus, hoje, nós podemos estar despertando para isso já. Né? Ainda não estamos naquele mundo ainda tão animalesco ainda, né? Estamos lá, já adiantamos um pouquinho, então isso é que nós acreditamos que Deus, na sua infinita bondade, nos dá essa oportunidade. Né? Sim. Então tem assim, a missão mais importante não é a que você recebe, a missão é aquela que você cumpre. Essa é a mais importante. Então, você cumprindo cada missão que nós recebemos de Deus, de Jesus, então é a que mais tem importância. Então, nós temos essa missão hoje. Jesus não pediu para a gente em nenhum momento grandes feitos, né? Não. Parece que as pessoas ainda confundem um pouco isso, né? Fala, mas eu não tenho capacidade. É o medo entrando aí, né? Também. O Sim, medo, a insegurança. Mas eu não tenho capacidade de fazer grandes acontecimentos, grandes feitos, porque as pessoas também esperam isso, da transição como algo sobrenatural, algo espetacular, que não vai acontecer. As pessoas ficam esperando, né? Grandes movimentos. São movimentos contínuos e que vão dar ao seu final num momento de transição. Né? Então, a gente também não precisa de grandes feitos.
Basta que a gente faça a nossa parte, que a gente mude nosso padrão vibracional, que a gente mude nossos pensamentos, né? Que a gente eleve nossos pensamentos, nossas falas, né? Evitemos conflitos, evitemos fofocas, evitemos problemas. A gente às vezes está brigando dentro da nossa própria casa, né? Se a gente briga Sim, em casa, a gente vai brigar com todo mundo, né? Brigar no trânsito, brigar, enfim. Claro, tudo isso a gente fala, o dia a dia, às vezes a gente cai, às vezes a gente sente tristeza, às vezes a gente desanima, a gente às vezes tem uma discussão, óbvio, todo mundo, a gente está muito longe da perfeição, a gente está dentro ainda dessa vibração, deste planeta de provas e expiações. Então, o que a claro, gente tem que mudar é o nosso padrão, né? padrão. O que não quer dizer Exato. que você não vai cair um dia que você esteja se sentindo mais desanimado. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com outro, mas a gente tem que mudar o nosso padrão, né? É o nosso normal, é conseguir reagir a isso, é conseguir voltar a ter esperança, alegria, amor, fé, confiança, né? Resiliência, que a gente está Sim, passando, e a gente pediu para passar por isso, e a gente tem que ser grato por estar vivendo esse momento, né? O que significa que nós temos uma grande confiança de Deus por estarmos aqui nesse momento. E Ele está nos dando a oportunidade de, olha, você tem a oportunidade de fazer parte desse processo. Use-a da melhor forma possível, né? Então, cabe a nós, nesse momento, usar essa oportunidade que a gente tem nas mãos, né? E o que, em qualquer mudança individual, por menor que a gente ache que seja, impacta na mudança coletiva. E é esse o convite exatamente. hoje. É pensar em nós, mas pensar no todo. Porque o que a gente faz e o que a gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente age, reflete no próximo, positivo ou negativamente. Aí a escolha é Claro, nossa, né? A escolha é nossa, está na nossa mão, né? E quanto mais a gente conseguir acelerar as nossas mudanças, mais o processo de melhora e de evolução vai acelerar. Quanto menos a gente acelerar, o processo menos acelera. É tudo natural, né? Não tem nada de claro. espetacular, nada de diferente do que a gente aprende nos conceitos matemáticos, físicos, biológicos, enfim. Tá aí, Não, tá, não tá é posto. num passe de mágica, né? Não existe mágica, Sim, existe ação. exatamente. Então, são momentos que temos que sair do nosso comodismo. Agora não dá mais para ficarmos acomodados e esperar do outro. Ao contrário, nós temos agora que ajudar o outro para que isso seja mais rápido, né? Para que todos tenham a possibilidade de entender, de compreender e de agir. Esse Sim. é o momento. É. E que a gente possa ser exemplo para um, né? Se um mudar e o outro olhar e falar, poxa, aquele cara ali está mudando, está evoluindo, então eu vou acompanhar, né? Então, que cada um possa ser exemplo para um. Se cada um fizer Certo? por um, a gente vai entrar nesse processo de uma forma mais equilibrada, né? Com E certeza. é o momento de equilíbrio agora e de pensar como a gente pode contribuir para essa mudança. Se a gente vai estar aqui quando o planeta se tornar de fato um planeta de regeneração, isso pouco importa, né? Não, não é momento de pensar isso, né? Agora é momento de colocarmos à disposição, Sim, não, né, de ficarmos pensando, será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou lá? E enquanto isso, né, a gente vai só se enchendo de lixo tóxico mesmo, pensamentos que não devem. Então, agora é o momento de abraçarmos, de nos ajudarmos. Então, tanto que o GIAFA está entrando, né, com essa ação que depois você vai falar. Então, é isso que nós temos que fazer nesse momento, ajudar de todas as formas possíveis. sim, Não temos mais tempo de ficar se lamuriando num canto, chorando num canto. Isso não vai, pelo contrário, vai retroceder, né? Não vai levar ninguém
a um caminho de Evolução, ação, né? né? De evolução, de ação. Né? Sim, é isso. Eu queria ler também uma psicografia que eu encontrei, deixa eu pegar aqui e achar, que eu encontrei no site Letra Espírita. Queria ler rapidinho, falando sobre vibrações. Ela diz assim: o mundo é um irmão que não se identifica, ele assina como um irmão, né? Diz assim: o mundo em que habitais por ora, ainda o de provas e expiações, vem há anos sofrendo inúmeras alterações energéticas como forma de atingir o equilíbrio necessário para fazer a passagem para a quinta dimensão. Todos fazem parte do processo, contribuindo de maneira ativa para que isso ocorra através de vossos sentimentos, pensamentos e ações, que foi o que a gente falou, né? Tudo gera Exatamente. energia, seja ela boa ou não. Por isso, da vital necessidade em melhorarem esses fatores o quanto antes, para que possam começar a vibrar em alta sintonia, recebendo as orientações necessárias mais diretamente, podendo assim contribuir com o planeta. Estudar, conhecer, compreender e aplicar no cotidiano os conhecimentos adquiridos aperfeiçoa e fortalece a moral do indivíduo, que passa a vibrar em uma frequência mais elevada e emana essa energia para o universo, auxiliando através dessas altas vibrações para torná-lo melhor. Como podem perceber, o plano em que vos encontram necessita muito de boas vibrações para poder evoluir e seguir com o propósito de um dia elevar-se a um mundo de regeneração e não mais de provas e expiações como é hoje. Até Isso. tem até uma continuidade, mas para a gente não se alongar muito. Então é isso, né? Ele está mostrando que depende de todos, todos fazem parte. Então o que a Sim. gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente sente, o que a gente age, faz diferença para nós e para o todo. Então é essa responsabilidade que a gente tem que ter nesse momento. E é muito fácil também, quando, para que possamos, né, também não termos esses pensamentos negativos, aqueles momentos de que temos que ter uma saída, uma válvula de escape disso tudo, né? Então, nós podemos entrar com a meditação, Sim. livros, nós Uma temos boa tantos leitura, né? livros, hoje a leitura edificante, que nos torna mais compreender as situações melhores. São tantas saídas que nós temos. No YouTube, né? Tá cheio de material. Tem, então, livros em abundância, ou tira 10 minutos por dia para fazer uma meditação, para você fazer uma oração, para você ter uma leitura. Isso ajuda a melhorar o planeta. Como Sim, não? Se todos nós pensássemos assim, né? Essa saída é é isso. uma saída. É isso. Bom, vamos partindo aqui para o encerramento, senão o povo nunca mais vai querer ouvir a gente. A gente fica aqui falando a noite toda, né? E Tem, assunto não tem falta, né? tantas Um tema coisas lindas para falar, né? muito extenso, né? Mas a É, gente fica aí o convite para todo mundo buscar material, enfim. O que não falta é isso, material e gente séria, né? Na internet, nos livros. Busquem a meditação, enfim, busquem seu conhecimento, se alimentar de informação e a exato, paz interior, né? com certeza. Antes da nossa oração final, queria, você disse da ação, né, do GEAFA, eu queria lembrar a todos que o GEAFA lançou no início desse mês uma ação voltada para arrecadação de alimentos para nossos irmãos que hoje estão em situação de rua e de comunidades carentes também. Nossa parceria aí com a ONG Jovem, eles têm um conhecimento e uma ação, uma atitude muito elevada nesse sentido de fazer uma distribuição para quem necessita. Então, a gente está, é uma campanha que não vai ser só esse mês, a gente sabe que as condições econômicas nesse momento tendem a piorar, a se agravar, então é uma campanha aí perene, uma campanha que vai provavelmente durar o ano todo. Então, a gente ainda não está abrindo o GEAFA para receber as doações, mas cada um dos colaboradores está
correndo atrás, buscando, recebendo doação em dinheiro para comprar alimento, montar cesta, comprar cesta, enfim. Então, nos ajudem, contamos com vocês. Toda ajuda é bem-vinda. Um pacote de alimento é bem-vindo. Faz diferença. O pequeno faz diferença no todo. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, a gente conta com vocês para poder fazer essa campanha crescer e a gente ajudar cada vez mais irmãos que, nesse momento, precisam das nossas mãos estendidas. Então, fica aí o convite para, junto conosco, fazermos essa ação de alimento aos nossos irmãos. E, claro, outras doações também são bem-vindas. Tudo é bem-vindo nesse momento para qualquer auxílio. Que possamos ajudar a matar a fome, né? Sim. Porque não dá para entender isso, né? Não nos cabe mais isso. Não. Então, temos que estender as mãos mesmo. Ação. Exatamente. Vamos já por aí já é o que o planeta está pedindo, ação. É isso. Você faz a oração de encerramento? Faço. Então, vamos agradecer a Deus, né, a oportunidade que nós tivemos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse instante. Agradecer ao nosso Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A esse Pai generoso, quem com a sua misericórdia e complacência nos permite estar nos movimentos de esforços para o nosso progresso e felicidade real. Permita, Senhor, que esses estímulos, de gota em gota, como desse evangelho de hoje, possa, de alguma forma, nos ajudar com princípios e base para que nos ajude a sermos melhores que fomos ontem e amanhã que sejamos melhores que hoje. Peço, Senhor, que de alguma forma possamos ajudar nossos irmãos menos felizes, que ainda não encontraram o caminho da alegria, da verdade, da reforma íntima necessária nesse momento. Dá-nos a alegria do trabalho edificante e dá-nos a sua paz e a sua bênção carregada de luz. Que assim seja. Amém. Então, vamos encerrando aí o nosso evangelho de hoje, convidando a todos para participarem conosco das vibrações das 21 horas, e aqueles que hoje têm seus tratamentos, a partir das 21h15, estaremos juntos no nosso trabalho remoto, vibrando juntos aí, melhorando a vibração do nosso planeta e nos colocando em ação, por enquanto, cada um da sua casa. Tá certo. Obrigado. Então, agradecendo a todos, né, que tenham uma boa semana, que tenham paz e iniciativa, né, para o bem. Obrigado pela sua participação, que abrilhantou o Evangelho. Né? Obrigada Espero que tenha gostado. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez e por ser o meu primeiro Evangelho. Foi ótimo. Foi muito bom estarmos juntos. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.